Hello, folks! Como vocês estão? Bom, se vocês querem saber todos os temas, todos os assuntos que vão bombar na prova de língua inglesa do Enem, esse é o vídeo que você tem que assistir, o nosso raio-x do Enem do SAS. Então, olha só, fixa nas dicas em todos os assuntos do nosso top 5 que você não vai se arrepender. Então, lights, cams, action! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleiner. Estamos aqui para mais um raio-x do Enem. Dessa vez um X-ray, porque nós vamos falar sobre língua inglesa no nosso raio-x do Enem do SAS. Bom, como sempre fazemos, vamos ao nosso top 5 dos 5 assuntos mais abordados nas provas do Enem. De 2010 para cá, que foi em 2010 que a gente teve a primeira edição do Enem com língua estrangeira na prova, ok? Então, começando, vamos para o nosso número 5, né? O quinto assunto mais cobrado. Foram 7,5%, que equivale aí a um total de 6 questões que já cobraram esse assunto, que é a identificação da função do texto. Então vocês podem observar que algumas questões podem sim cobrar não somente a compreensão textual, que você consiga, no caso da língua inglesa, traduzir e entender a mensagem que aquele texto está passando, mas também é fundamental que você saiba identificar qual é a função daquele texto, para que ele foi escrito, para quem ele é direcionado. E sendo assim, isso pode ser muito útil para que você consiga selecionar ali a alternativa que corresponde à resposta correta, a resposta ideal. Então, numa questão como essa que vocês podem ver, é uma questão que traz linguagem verbal ou não verbal, mas muito mais importante do que tudo isso é saber que, por se tratar de uma peça publicitária, uma propaganda, saber a função da propaganda é fundamental para que você acerte essa questão, ok? E sendo assim, essa foi a nossa quinta posição. Vamos agora à nossa quarta posição, com 10%, que equivale aí a um total de 8 questões. Nós temos o assunto relacionado a poemas e canções. Poemas e canções que vão basicamente tratar o seu conhecimento aí em 2 pontos, gente. A linguagem, que é subjetiva, saímos da linguagem objetiva e vamos para uma linguagem mais subjetiva, e também, claro, haverá muito uso de figuras de linguagem. Então você deve conseguir identificar essas figuras de linguagem, esse uso mais subjetivo da linguagem, como nós podemos ver nessa questão que trouxe uma música do Paul McCartney, né, com uma metáfora muito bacana do Ebony and Ivory, e nesse caso o aluno conseguir perceber toda essa questão da linguagem subjetiva e figurada é fundamental. Bom, e agora, terceiro lugar. No nosso terceiro lugar entra o domínio lexical, com 11,3%, que equivale aí a 9 questões. Domínio lexical está relacionado à questão do seu conhecimento das palavras do idioma. Então, sendo assim, numa questão como essa que vocês podem observar, é fundamental você reconhecer sufixos, falsos cognatos, verbos frasais e as chamadas expressões idiomáticas. Então, fica ligado nessas 4 questões, nesses 4 pontos que você vai dominar com certeza esse terceiro lugar, que é o domínio lexical. Em segundo lugar, temos com 12,5%, que equivale a 10 questões, o uso de cartoons, tirinhas e charges. E para se dar bem na análise de tirinhas, cartoons e charges, é fundamental que você preste bastante atenção, tenha foco na linguagem tanto verbal quanto não verbal, porque as tirinhas e charges usam muito imagem, e que também você tenha noção do uso da linguagem coloquial, ok? Como você pode observar nessa nossa questão que nós selecionamos para mostrar para vocês. E em primeiríssimo lugar, nós temos a leitura e interpretação de textos, que é grande parte do Enem de fato, porque não há cobrança de assuntos gramaticais e sim de texto. E numa linguagem numa interpretação textual,
a variedade de gêneros e o nível de linguagem é fundamental, como você pode ver no exemplo que nós trouxemos aí da questão, ok? Então, interpretação textual é o grande foco que você deve ter na prova do Enem. Então, não esquece de clicar aqui no nosso link e acessar aí as questões que nós preparamos para você. 20 questões para você pôr em prática esse nosso Top 5, ok? Então, a gente se encontra, boa prova para todo mundo e até lá!